Vitor, pela fala ontem do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o Palácio do Planalto, o governo tem pressa em fazer com que haja aí valores, recursos para tentar tapar o rombo, não é isso? O problema é como tapar o rombo, né, Leandro? Porque o governo só fala em aumento de arrecadação e, como disse agora, reiterou o presidente Lula, ele cita dois pontos, né? Ele cita os juros altos e cita o aumento de arrecadação. Não fala em nenhum momento em cortar gasto. E o TCU, por exemplo, né, na reportagem que a gente acompanhou anteriormente, aponta renúncias fiscais da ordem de 200 bilhões e pede para o governo combatê-las. Renúncia fiscal nada mais é do que gasto público. Portanto, o governo não fala em cortar gastos. Desde o início do governo, a gente sabe, por exemplo, que o debate sobre uma reforma administrativa no Congresso Nacional foi completamente censurado. Não há interesse por parte do governo e as grandes lideranças ali que se iam para a linha de frente em torno da matéria, elas não querem se expor em torno de uma matéria impopular sozinhos, sem o apoio tanto do presidente da Câmara, Arthur Lira, quanto, evidentemente, do governo federal, encabeçado pelo presidente Lula. Então, essa fala do Lula, inclusive, ela cita esses dois pontos e, de novo, não cita, foi lida, inclusive, foi uma fala preparada, né? Não cita em nenhum momento o corte de gastos. A gente sabe que, inclusive, por exemplo, em relação aos juros, é uma estratégia desde o começo do governo colocar na conta do Banco Central, né? Porque é a primeira vez que o presidente da República tem que lidar com o presidente do Banco Central, que não foi ele que indicou, mas a gente sabe que desde o início do governo, tanto o presidente Lula quanto aliados, por exemplo, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, batem muito na tecla de que os juros estão altos e que isso impactaria o crescimento econômico. De fato, os juros altos atrapalham o crescimento econômico. Agora, é um remédio necessário para o combate da inflação. Houve, né, os dados de inflação referentes a maio vieram acima das expectativas ainda, né? Então, a gente sabe que é um remédio amargo, mas é necessário, exatamente para o combate à inflação. Então, de novo, Lula fala em aumento de arrecadação, critica os juros altos, mas não cita em nenhum momento algo que seria muito importante para fazer o novo arcabouço fiscal funcionar do outro ponto de vista, né, do ponto de vista de corte e não de aumento de arrecadação, porque isso não se discute em nenhum momento desde o início desse terceiro governo do presidente Lula, Leandro.